Hello, dear student. Welcome back to another English class with me. If it's your first time here, allow me to introduce myself. My name is Marlon. In today's class, we're going to learn one of the conditionals. It's such an important topic because we use it quite a lot when we are communicating. And it's basically those situations like this. I'm going to switch it to Portuguese now so you can understand everything I say. Então, basicamente, o que vamos aprender na aula de hoje aqui é como falar daquelas situações quando você está, tipo, sonhando acordado, né? A gente chama de situações hipotéticas, situações imaginárias. Você está ali pensando, nossa, eu viajaria o mundo se eu ganhasse na loteria. Ou se as pessoas fossem mais empáticas, se as pessoas fossem mais empáticas umas com as outras, o mundo seria um lugar melhor. A gente está imaginando algo que não é real, né? Ou pouco provável. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu iria àquele show. Então, algumas dessas frases, todas essas frases que eu falei, e mais algumas outras estão exemplificadas aqui no nosso quadro branco. Você vai acompanhar comigo e a gente vai entender e completar juntos essas lacunas aí. Duas coisas são fundamentais quando você está construindo esse tipo de frase, quando você está construindo esse tipo de pensamento. A primeira delas é colocar o verbo no ria, né? A gente chama em português essa conjugação de futuro do pretérito. Em inglês isso é muito fácil também, não tem nenhum mistério aqui. O que eu faço então? Se eu quiser falar assim, o verbo viajar em inglês é o verbo to travel, right? Travel. Então, viajaria, para eu expressar essa ideia, eu coloco simplesmente a palavra would antes do verbo em questão, que é o verbo travel. Então, nessa primeira frase aqui, que eu quero dizer, eu viajaria ao redor do mundo se eu ganhasse na loteria. Eu vou completar assim, ó, viajaria, I would travel. I would travel around the world if I... o outro pulo do gato aqui é você colocar esse verbo também conjugado corretamente. É aqui que mora o perigo, digamos assim. Aqui está o ponto fundamental para você conseguir se expressar com precisão. Então eu disse, se eu ganhasse na loteria. O verbo ganhar é o verbo win. Win. Só que eu não disse ganhar nessa frase, se eu ganhar. Eu disse se eu ganhasse. Como que eu expresso essa ideia em inglês, então? Existe uma lista de verbos em inglês que você precisa ter ela em mão aí como objeto de consulta ou até mesmo para você poder estudar. E nessa lista de verbos, ela normalmente é apresentada com 3 colunas. Eu vou deixar um link aqui para você poder baixar, né? Que é o que você precisa, são as variações que você precisa para falar para flexionar o verbo em quase todas as situações possíveis que você teria na língua inglesa. Então, resumindo aqui, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da segunda coluna, os verbos conjugados de acordo com a segunda coluna, o passado simples. Qual que é o passado de win? O passado de win é won. Então fica assim essa frase. Eu viajaria ao redor do mundo se eu ganhasse na loteria. I would travel around the world if I won the lottery. I would travel around the world if I won the lottery. Então eu estou respeitando justamente a estrutura que você está vendo em cima aí, ó, no nosso quadro de aula. Olha, o condicional if, se, né? Se tal coisa acontecesse. Então depois dele aqui, nesse tipo de situação específica que estamos aprendendo, o verbo vai ser sempre usado no passado, no simple past, que é o equivalente a se eu comprasse, se eu ganhasse, se eu jogasse, se eu fosse, se eu estivesse. A gente está falando dessa terminação. Vamos fazer aqui então as outras frases e entender isso um pouco melhor. If people, acho que eu posso colocar aqui um artigo, né? Se as pessoas, if the people, se as pessoas, eu quero dizer assim, ó, se as pessoas fossem mais empáticas, o mundo seria um lugar melhor. Se as pessoas tivessem mais empatia, o mundo seria um lugar melhor. Fossem. Fossem é o verbo, está relacionado ao verbo ser. Qual que é o verbo ser em inglês? O verbo ser em inglês é o verbo to be. Só que eu quero no passado. Então, eu vou colocar assim, ó. If the people were, passado do verbo to be, se as pessoas fossem. If the people were more empathetic, the world would be
a better place to live. Por que would be? Porque eu disse o mundo seria. De novo, o verbo ser sendo usado aqui agora, só que na variação seria, né? Então, coloco would antes dele. The world would be a better place. If the people were more empathetic, the world would be a better place. Se eu, isso, se eu, você. Eu quero dizer assim, eu não faria isso. Eu não faria. O verbo fazer é o verbo, nesse contexto aqui, é o verbo do. Do, né? Faria, como que eu faço isso? Eu coloco o would, né? I would. Só que eu estou dizendo eu não faria. Então eu digo I would not do. I would not do this if I were you. Se eu fosse você, mais uma vez o verbo ser no passado, assim como aconteceu aqui, ó. Aconteceu aqui também, ó. Se eu fosse você. I would not do this if I were you. Would not pode ser contraído e você encurtar isso aqui em I wouldn't. I wouldn't do this if I were you. Então é assim que se nega quando se tem o would na frase. Você nega diretamente aqui na palavra, tá bom? Nada de colocar auxiliar extra, não. Se eu tivesse dinheiro, eu iria a esse show. Se eu tivesse, o verbo ter é o verbo have, né? E eu quero ele no passado, se eu tivesse. Então eu digo, if I had more money, se eu tivesse mais dinheiro, eu iria a esse show. O verbo ir é o verbo go, to go, né? Eu iria. Então eu coloco would, I would go to this concert. Muito facinho mesmo, né? A próxima frase, então. Se eu realmente quisesse isso, eu compraria. If I really... Querer. Verbo querer. Want. To want. Então eu digo want. No passado, wanted. If I wanted this, eu compraria. Comprar, buy. Compraria, would buy. If I really wanted this, I would buy it. Então é muito fácil, né? É muito fácil você se expressar dessa forma. O que você precisa aqui é realmente saber os verbos no passado, isso não tem como escapar. Você vai aprendendo eles. Eu sugiro que você tenha a lista como consulta, mas que você procure aprender os verbos sendo usado em frases com sentido, com contexto, como as que a gente está criando aqui, né? Possíveis coisas que você falaria aí no seu dia a dia. E não esquecer da palavra would, que é aquilo que vai dar esse tom de hipótese, esse tom de uma coisa irreal, imaginária, que é o uria, né? Simplificando aqui, é uria. Então vamos lá, vamos para a segunda parte da aula aqui. Mais alguns exercícios agora que você entendeu o conceito, tenho certeza que você entendeu aí. Você vai me ajudar a completar esses exercícios. Os exercícios foram retirados. These exercises were taken from the book Basic Grammar in Use, 3rd edition by Raymond Murphy with William R. Smalzer, published by Cambridge University Press. And this is definitely one of the best grammar books. This collection of books, Basic Grammar in Use, is definitely a must-have in your bookshelf. Então vamos lá, vamos completar esse exercício. Chega de lero-lero. Complete as frases. Eu não quero sair. I don't want to go out. I don't want to go out. Se eu quisesse sair, eu sairia, eu iria. If I, como que eu falo? O verbo querer é o verbo want, né? Ele já me deu aqui na primeira parte da frase. Então, se eu quisesse, eu jogo ele no passado lá, ó, consulta a segunda coluna de verbos, que você tem aí no download, na descrição desse vídeo. Você pode clicar aí que você vai conseguir baixar. Então, fica perfeita essa frase. Eu não quero sair, se eu quisesse sair, eu iria. Próxima. I'm not hungry. Eu não estou com fome. Deu uma engasgada aqui, foi mal. I would have something to eat if I something hungry. Então, eu comeria alguma coisa se eu com fome, se eu estivesse com fome. Como que é o verbo, então, estar? É o verbo to be, né? No passado, eu coloco aqui if I were. Você pode, se você já está estudando inglês, se você já sabe a conjugação do verbo to be no passado, você deve estar se perguntando aí, mas Marlon, não é I was, if I was hungry, não é? Porque I was, you were, he, she, it was.
Então, o que acontece? Nesse caso específico, quando a gente fala de condicional, você vai usar o were para todo mundo. É o jeito mais comum de se comunicar. If I were hungry. Então, I'm not hungry. I would have something to eat if I were hungry. Você não tenta o bastante, né? You don't try hard enough. Se você tentasse o bastante, você teria mais sucesso. Então, o verbo tentar é o verbo try, só que eu quero passado, tentasse. Então, eu digo if you tried. If you tried harder, you would have more success. If you tried harder, you'd have more success. Então, o primeiro exercício resolvido, vamos para o a segunda bateria aqui de exercícios. Coloque o verbo na forma correta. Put the verb in the correct form. Se eu quisesse aprender italiano, aqui ele já te deu, no caso aqui, o verbo entre parênteses e o sujeito que você vai usar. I go, né? Eu e o verbo é ir. Então, complete aqui para mim. Se eu quisesse aprender italiano, if I wanted to learn Italian, eu iria para a Itália. I iria, ria, would, antes do verbo go, o verbo ir, go. I would go to Italy. If I wanted to learn Italian, I would go to Italy. I would go to Italy. Então, a próxima frase. It's a very good hotel. It's a very good hotel. É um hotel muito bom. Ele quer dizer assim, ficar, se hospedar, tá? Stay, ficar no hotel. Então, eu vou colocar aqui, eu vou mudar, tá? Eu vou colocar assim, It's not a very good hotel. Não é um hotel muito bom. Eu não ficaria, é o que eu quero que você coloque aqui. Eu não ficaria lá se eu fosse você. Então, eu would not, né? Porque é negativo. I would not stay. I would not stay there if I were you. O verbo ficar no hotel, se hospedar no hotel. Stay in a hotel. Posso contrair aqui e falar assim? Wouldn't, perfeitamente. I wouldn't stay there if I were you. Próxima frase, next sentence. I'm not going to take the job. Eu não vou pegar esse emprego, eu não vou assumir esse emprego. Eu aceitaria, eu assumiria, se ele quer aqui, o salário e o verbo é ser, né? Se o salário fosse melhor. Então, if, vamos completar aqui junto comigo então. If, o que? O salário, if the salary, como que é o verbo ser, né? Nessa ideia fosse, né? Se o salário fosse melhor, were, como a gente viu em exemplos anteriores. I'm not going to take the job. I'd take it if the salary were better. Eu não vou aceitar o emprego, eu não vou pegar o emprego. Eu pegaria se o salário fosse melhor. Próxima frase. If you could change one thing in the world, what? Aí o verbo é você e mudar, né? Não, desculpa. A pessoa é você, o verbo é mudar. Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria? What? Agora ele vem em formato de pergunta, Would, troca a posição. Would you? What would you? Verbo mudar, mantém ele ali. What would you change? If you could change one thing in the world, what would you change? Vamos adiante. Exercise number 3. So now you do not have gaps, but you have to complete the second part of the sentence, the missing part. Então a frase está iniciada e você vai me ajudar a completar a sequência dela. Se houvesse, se tivesse um bom filme na TV hoje à noite, ele quer eu assistir ele. Eu o assistiria. I would watch it. I would watch it. Matamos a primeira, vamos para a segunda. If I had nothing to do. Se eu não tivesse nada para fazer, eu ficaria entediado, eu estaria entediado, ou eu seria entediado, né? Ele coloca aqui, I, o verbo to be, bored. Bored, entediado, tá? Então, I would be bored. Não fala bored, tá? Uma sílaba só. Bored. I would be bored. Posso fazer isso aqui, I'd be. Contrai, fica mais rápido. Sua fala fica mais rápida
E até mais fácil, né? I would, você fala assim, I'd be bored. Poderia ter feito a mesma coisa aqui em cima também, na frase anterior. Dá uma olhada aí comigo, acompanha no quadro. I'd watch it. Fica um Dzinho, ó. I'd watch it. A próxima frase. Se nós tivéssemos mais dinheiro, nós comprar uma casa maior. Vamos colocar isso conjugado corretamente. Nós compraríamos uma casa maior. We would comprar, buy. We would buy a bigger house. That's what you have there. Esse we aqui pode estar, tem que estar minúsculo mesmo. Então, 3 frases, as 3 resolvidas aí. Vamos para a última parte do exercício, o exercício número 4. Se você nos acompanhou até aqui, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, na página, se ainda não está inscrito, para acompanhar nossas mais aulas aqui do nosso curso, né, do nosso canal. Complete the sentences. Use your own ideas. Então, complete as frases, use suas próprias ideias. Aqui, ó, could é uma palavra um pouquinho diferente, né? A gente viu would, né? Could significa poderia. Já significa poderia. Só essa palavra aqui já expressa essa ideia. Então, ou pudesse. Pode ser também. Se eu pudesse ir a algum lugar no mundo. Se eu pudesse ir a algum lugar no mundo. If I could go anywhere in the world. Where would you go? Marlon, I would go to California. It's a dream to go to California. Hope I go there someday and visit. Se eu visse um acidente, ó, ver, o verbo ver no passado, o verbo se transforma em só. Se eu visse um acidente na rua, if I saw an accident in the street, o que você faria? What would you do? I would call the emergency. I would call the emergency. I think here in Brazil, the emergency is 193. If I saw an accident in the street, I would call the emergency. Então, eu ligaria, ó, verbo ligar, call, ligaria para emergência. Mas aqui nesse exercício, no caso, você pode muito bem usar a sua criatividade, não tem que ser a mesma opção que eu coloquei aqui. Coloquei só mesmo a título de exemplo. Bom, esse é o condicional, esse é o uso da palavra would, né? Para você falar de situações irreais, situações imaginárias, né? O famoso ria e os verbos jogasse, cantasse. Eu cantasse, se eu fosse, se eu brincasse, se eu estudasse mais, eu passaria nas provas. Se eu estudasse mais inglês, eu ficaria fluente, né? Dando um puxãozinho de orelha aí de leve. So, but I know you're doing a really good job with your English. So keep it up, and I'll see you here next video. Thank you for watching. Subscribe to the channel, to the page, and I'll see you here next time. Thanks.